Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Aberto para a Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o programa Saúde na Escola tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento das crianças e jovens da rede pública de ensino. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o programa Saúde na Escola e a inserção do profissional de saúde. Essa iniciativa visa promover ações sobre questões relacionadas à saúde integral, como qualidade de vida, prevenção das DSTs, AIDS, gravidez não planejada, diversidade sexual, drogas, promoção da cultura, e paz nas escolas por meio do desenvolvimento articulado de ações no âmbito das escolas e das unidades básicas de saúde. O enfermeiro ele tem um papel muito importante nessa dinâmica e é por isso que hoje nós temos como convidado aqui o nosso enfermeiro Ubirajara Siqueira de Araújo, que é especialista em promoção da saúde pela Universidade Federal Fluminense, com ênfase em PSF, e ele atua no Colégio Universitário Geraldo Reis, daqui da nossa universidade. Seja bem-vindo, Bira. É um prazer ter aqui você no nosso programa e a gente vai discutir um pouquinho sobre essa atuação sua lá no Colégio Universitário. Como é que o trabalho do enfermeiro, no seu caso, inserido no colégio universitário, que foi uma iniciativa diferenciada da UF, colocar um enfermeiro lá? O que acontece? A UF já tem uma experiência anterior, até através de nós mesmos, através da creche comunitária Rosalda Paim. Nós pegamos uma creche, um ambiente, de qual estava fechado e tal, e transformamos numa creche comunitária. Foi através da professora Rosalda Paim, do qual nós pegamos e inserimos, além de montar todo o sistema da creche, a escola de enfermagem junto com a universidade, apoiando a creche, nós montamos o sistema também do grupo atuante dentro da creche. E dentro desse grupo tinha um enfermeiro. Então, na realidade, para a UF, para a Universidade Federal Fluminense, não é uma experiência primeira. Já tivemos experiências anteriores. Com isso, o professor Sidney, hoje nosso vice-reitor, nos solicitou, junto com a Rita, que era administradora do Colégio Universitário Geraldo Reis, que é o colégio de aplicação da UF, nos solicitou para ir lá implantar esse serviço que já, devido à experiência que nós já tínhamos em relação à creche. Bem, em relação ao seu trabalho lá? Bem, o que acontece? Nós fazemos lá todo o serviço de promoção na saúde na escola. Toda promoção em relação à promoção de saúde, em relação à promoção de saúde. Nós simplesmente fazemos em relação a prevenções, etc. Atendimentos assistenciais. Então, nós temos toda uma gama de serviço da enfermagem, entendeu? Para que o serviço que nós implantamos anteriormente na creche passe para lá com a experiência que nós temos. Uma coisa que eu gostaria de colocar é que nossa experiência, quando nós fomos convidados para implantar o serviço de saúde lá, na realidade a ideia nossa, não seria a ideia da assistência em relação à parte física somente. Quando a gente colocou, quero montar o serviço de saúde, o serviço de saúde nós solicitamos a diretora e ela nos abriu o espaço, montamos com a saúde mental, que seria junto com a psicologia, saúde social, que seria junto com a assistente social, e também colocamos a psicopedagogia. Então, foi um serviço integrado. Que, na verdade, você chegou e levou esse planejamento, Você conseguiu articular isso. Conseguimos articular e o serviço funcionou maravilhosamente bem. Interessante. E
Aí isso tem a ver, como a gente já discutiu, com esse programa Saúde na Escola, porque o colégio até, né, através de vocês, dessa equipe, também por estagiário, realizam atividades de educação em saúde, né? Nós temos bolsistas, tá? Bolsistas de enfermagem, temos bolsistas do serviço social, estagiários e bolsistas de psicologia. Quer dizer, então, na realidade, além da parte que a gente chama de assistencial, tem a parte também acadêmica. Isso é importante. Você pode contar para a gente assim, algum caso ou atuação relevante para a saúde desses adolescentes no colégio? Alguns casos, experiências suas lá? Por exemplo, nós temos um caso muito interessante, que hoje nós temos algumas crianças que são diabéticas. E essas crianças hoje só conseguem estudar, e o colégio é o colégio horário integral. E essas crianças só conseguem estudar no horário integral exatamente porque tem a equipe nossa lá. A equipe de enfermagem está lá, o enfermeiro está lá, o enfermeiro é o orientador, o enfermeiro acompanha essas crianças, entendeu? Ele acompanha em relação à parte de dosagem, em relação à parte de acompanhamento, eles fazem hipoglicemia algumas vezes, fazem hiper, então nós estamos ali exatamente para poder atuar nesse momento. Isso é muito importante, que a gente estava conversando anteriormente, né, aqui nos bastidores, e a gente antes também já conversou, de como é relevante ter o enfermeiro inserido nesse papel dentro da escola, de acompanhamento de algumas crianças, que a gente tem uma política de inclusão, como a gente já discutiu anteriormente, né, em outros programas aqui, que o Ministério coloca, e todos devem ter espaço dentro de uma escola, né? Seja ele cadeirante, seja ele portador de uma patologia ou não, e ao mesmo tempo nós não temos profissionais dentro da escola, como ocorre em outros países, como a gente sabe, nos Estados Unidos tem enfermaria e tem enfermeiros em cada escola, né? E no Brasil a gente ainda tem déficit de enfermeiro, né? Segundo dados do COFEM, a gente tem aí menos de um enfermeiro para cada 500 habitantes, enquanto a OMS diz que tem que ter 1 para 500. Então, é interessante isso que o enfermeiro Bira coloca, né, porque os profissionais aí tem a união dos profissionais da educação com o da saúde, mas que conseguiu montar uma equipe multi, né? E aí esse caso específico que o senhor contou, né, é um adolescente já, né, que tem, não seria só uma pessoa que tem... Não, no caso, por exemplo, hoje eu tenho 2 diabéticos. Um é uma menina de 8 anos e o outro 11 anos. Quer dizer, por exemplo, nós fazemos o acompanhamento, ali a gente faz a dosagem da glicemia, aí a gente autoriza a criança, conversando com a criança, a gente deixa a criança comer mais um bocadinho, dependendo do resultado da glicemia, a gente deixa, ou então pede para comer um pouquinho menos. Então, a gente vai controlando essa criança para ela não entrar em crise durante a aula. E como é que é assim, o contato com os pais em relação a isso aí? Em relação a essas crianças? Pô, eles são excelente, é tudo de bom. Tipo, vocês ficam... O contato, eles inclusive têm até meu celular, eles fazem contato direto comigo quando tem alguma mudança. Como que eles dão, né, um valor para esse trabalho? Muita coisa. Eles acham importantíssimo. Tanto é que qualquer mudança, qualquer coisa, eles entram direto em contato comigo e a gente faz esse... Eu achei interessante esse olhar do enfermeiro Bira sobre a complexidade do cuidado e da promoção da saúde, né? Por isso que até convidei ele para o programa para a gente discutir sobre isso, porque anteriormente quando eu ligava para lá, falavam enfermaria, agora eu liguei e já falo serviço de saúde, então você já conseguiu colocar uma equipe lá, né, completa. Achei isso muito interessante, assim, por isso que eu considerei uma iniciativa, que foi diferente talvez um pouco da creche, né? Não foi, é um diferencial. Não foi, porque é um colégio que tem, né? Porque quando a gente observa, as empresas elas têm equipe de enfermagem, né? Aí segundo o próprio Ministério do Trabalho, pelas suas NRs, diz lá que, né, mais de 500 funcionários pode ter um técnico auxiliar, 3.500 você tem que ter na empresa um enfermeiro do trabalho. Só que aí, se a gente for olhar a escola como uma empresa, né, dependendo do número de alunos, teria que ter uma equipe de enfermagem também. E é importante, porque o enfermeiro é o educador, né? E aí, se acontecer alguma coisa grave lá, né, com alguma criança, né, caso você detecte uma necessidade de cuidar de maior complexidade, como é que é feito nesse caso? O que acontece?
nosso atendimento básico é o atendimento primário. Ambulatorial, certo? né? É, o atendimento primário. O atendimento secundário, algumas coisas a gente consegue fazer, tipo o lance da insulina e tal, etc, etc. E, na realidade, o atendimento terciário não tem condições. O atendimento terciário é só um hospital. Sim, mas nesse caso, como é que é feito? A gente detecta, por exemplo, a gente dá o primeiro atendimento. Vou dar um exemplo. Tivemos lá um TCE. Um TCE numa escola? Traumatismo crânioencefálico. Então, uma criança, uma com a outra lá brincando, tacou uma pedra e fez um TCE na região frontal. Fizemos o primeiro atendimento e encaminhamos para a emergência. O que é encaminhar? Nós acompanhamos essa criança até a emergência e aí, de que forma? Infelizmente, ainda não temos uma estrutura, né? Por exemplo, um carro à disposição, não temos ainda. Mas o táxi ou o carro de algum dos nossos carros, dos funcionários... dos carros da própria UF mesmo, às vezes pode contactar e também, não, depende. Normalmente, quando eu levo para uma emergência, não dá tempo de aguardar. Já é para a gente mesmo resolver. Já fiz lá, já atendi TCE, já fiz fratura quase uma fratura já exposta, não chegou a ser, mas quase, levamos, reduzimos eles, ajudamos a reduzir, e a criança já tem a confiança na gente, então... Para o pessoal que está em casa, que está assistindo a gente, quando você fala se reduzir... reduzir, no caso, fazer o tratamento da fratura no braço, ajudar a... Reduzir os danos, né, que poderia causar... Não, a redução, quando a gente chama de redução, é uma manobra que a gente faz no braço da criança, para tentar colocar no local, ou tentar, o osso no sem lugar. haver necessidade cirúrgica. Isso é importante porque a gente tem que falar bem claro que o nosso público-alvo... Mas é interessante isso, porque isso traz uma crítica bem maior, assim, da discussão da gente aqui, da importância do profissional de saúde, do enfermeiro, né, no caso, no colégio. Não só colégio, escolas, né? Quando a gente fala em colégio, pensa logo no segundo grau, mas em escolas de uma maneira geral. Olha só, eu gostaria até de colocar aqui, por exemplo, nós lá temos algumas atuações importantíssimas. Por exemplo, eu faço avaliação da acuidade visual de todas as crianças do primeiro ano que está entrando até o segundo ano. E solicito às professoras que elas, através das observações dela dentro de sala de aula, nos encaminhem as crianças de qual elas desconfiem, detectem que acha uma desconfiança em relação à diminuição da acuidade visual, para a gente poder fazer um encaminhamento, entrar em contato com os pais e tudo. Nessas nossas andanças aí, nós, por exemplo, pegamos uma criança que tinha uma catarata congênita. Nossa. Uma catarata e a criança tinha dificuldade de aprendizado. Todos nós achamos que ela tinha dificuldade, a dificuldade de aprendizado seria em relação até algum problema psicológico, etc. E, na realidade, era um problema visual. Isso é interessante. Isso só mostra o sucesso do projeto de vocês lá e como que você consegue coordenar esse pessoal todo. E nessas ações todas de atendimento no consultório lá de enfermagem, também ele se restringe somente às crianças, adolescentes? Vocês atendem? Nós atendemos as crianças, funcionários e professores. E algumas vezes atendemos até alguns pais, de qual às vezes passa mal aguardando os filhos. E temos um caso excepcional, que foi alguém que estava caminhando fora do colégio, que ali é uma via que tem o pessoal se exercita muito, e uma pessoa passou mal. E nós botamos para dentro e atendemos também. Fizemos contato com a família, e esse contato com a família nós trouxemos a família também para dentro do colégio, e que não tinha muito a ver com a gente, mas é obrigação nossa também atender, não deixou de ser atender a comunidade. Né? Pô, muito interessante isso, porque os profissionais que trabalham lá também procuram o serviço de atendimento e procuram muito, não é só, procuram muito, inclusive... Mas te procuram também assim com dúvidas, tipo, eu estou com uma mancha na pele... Dúvidas... procura para tirar dúvidas, procura para orientação, procura para prevenção, isso tudo nós fazemos. Inclusive, para esse ano de 2012, eu estou com um projeto novo,
aqui na cabeça ainda está amadurecendo, e nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar e nós vamos fazer todo o controle de diabetes, ou seja, de glicemia e hipertensão em todos os funcionários e professores do colégio. Então, nós vamos ter mais ou menos, aí em torno de um controle preventivo de 70% das doenças viáveis no dia a dia. Que são fáceis de detecção. Exatamente. E a gente pode controlar antes de agravar. Exatamente. Pô, é importante isso mesmo. Esse é o projeto 2012, tá? Projeto 2012. Então, assim, como a gente tem uma parte do programa que são para perguntas, né, por e-mail, a gente vai agora passar para as perguntas por e-mail. Então, para a nossa parte dos e-mails, né, nós temos aqui algumas perguntas para o nosso entrevistado de hoje, o enfermeiro Birajara. O Ramon Andrade, ele é estudante, ele pergunta por que as escolas não têm enfermeiros, como vemos em outros países. A gente até discutiu um pouco isso, né? No primeiro espaço, né, nós já discutimos isso aí é uma questão até também, né, ainda de implantação, é uma coisa muito nova em termos de Brasil. Lá fora não, no exterior isso aí já é obrigação, é obrigatório. Mas a gente acredita, né, até como a gente já discutiu anteriormente, que devido a esse programa de saúde na escola, e que o governo, acho que cada vez mais vai perceber que há uma necessidade, até mesmo pela política de inclusão também. Essa é importantíssimo, não adianta, querendo ou não querendo, eles achando ou não achando, um colégio pelo menos de um porte, de médio para grande porte, teria que ter um profissional, nem profissional de saúde não, é o enfermeiro mesmo, entendeu? Nem em termos de profissional de saúde, não, porque é o dia a dia. O enfermeiro tem essa característica de ser educador em saúde, de trabalhar com prevenção, promoção. Exatamente. Que aí fica mais fácil também. Exatamente. Olha só, entrevistado 2 pergunta, qual foi o seu caso mais difícil na escola como enfermeiro? A Regina Célia pergunta, ela é enfermeira de Itaboraí, eu acho que já fez de propósito, né? Qual foi o caso? 2 casos muito complexos, até pela falta, pela estrutura de qual nos é oferecido. Uma foi esse TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, realmente é uma coisa muito traumatizante. Inclusive foi toda a comunidade, né? Chamou colégio, atenção, né? Exatamente, porque foi uma coisa muito agressiva, entendeu? Que infelizmente não estamos livres. E uma hipoglicemia de qual nós conseguimos reverter algumas vezes, e de uma vez nós não conseguimos reverter essa hipoglicemia. Dessas crianças. Nesse caso da hipoglicemia, como que você fez lá? Nós fizemos todo o procedimento que poderia ser feito naquele momento. Mas aí foi o que? Doce? Açúcar, doce. Ele já tinha a Coca-Cola dele lá, toda a orientação do médico dele. A gente segue todas as orientações. E o açúcar, né? E vamos tentando devagarinho, na boca, né? Passa o mesmo dedo, para tentar ir revertendo. É porque é a mucosa, né? A mucosa é a absorção da glicose. Até quem está assistindo a gente pode não estar entendendo direito esse caso do açúcar, mas o que acontece é o seguinte, que o diabético, muitas vezes, o portador de diabetes, ele pode às vezes tomar insulina, além da dose, ou toma insulina e não come. Aí o que acontece? A insulina ela vai jogar para dentro das células toda a glicose disponível no sangue e aí a pessoa ela pode ficar com alguns sintomas, como desmaio, moleza, porque ela está com baixa glicemia, porque o cérebro precisa de glicose o tempo todo. Então, isso que o enfermeiro Bira está colocando, que seguiu a orientação do médico, da família daquela criança, né, e que ele tentou reverter colocando e fazendo tomar refrigerante e não conseguiu, e aí precisou de uma complexidade maior de cuidado. Né? E também, para acrescentar o que o professor Jorge colocou, além disso, também tem a atividade física dele, que também queima, né? Então, mesmo estando tudo certinho em relação às dosagens, em relação ao acompanhamento, mas a criança quer brincar, quer pular, quer jogar bola. A criança é criança, né? Criança é criança. Então, o que acontece? Ele queima mais do que normalmente queimaria, através da aula de educação física, através do recreio, de brincar, pular, saltar.
Então, às vezes, realmente faz hipoglicemia. São casos complexos, né? Aqui E é a importância do enfermeiro nessa atuação. Na orientação e percepção desses sinais e sintomas, exatamente. né? Aqui, a Idalina Santos, ela é aposentada em Niterói, ela pergunta, inclusive, eu acho que a gente até respondeu, Idalina, mas ela quer saber, você trabalha sozinho ou há uma equipe multidisciplinar? Mas aí como é que é a equipe lá? Bem, a equipe, em termos de enfermagem, eu sou enfermeiro, responsável pelo setor, e eu tenho 4 bolsistas. Hoje, graças a Deus, devido à importância, o reconhecimento da importância do trabalho, nós conseguimos, eu comecei com 2 bolsistas, hoje temos 4 bolsistas. E esses bolsistas de enfermagem. São acadêmicos de enfermagem. Acadêmicos estão fazendo de enfermagem, faculdade de enfermagem. Fazendo a faculdade da Universidade Federal Fluminense. É, isso aí. E temos o grupo, né, que é a psicóloga, que é a assistente social. Como eu falei, a ideia é saúde, mas não saúde só física. Saúde mental, saúde social. Uma saúde integral, né? Exatamente. Como você fez na sua pós, né? Você no seu trabalho lá. Exatamente. Então aqui, a Sandra Cerqueira, ela é auxiliar administrativa, ela pergunta, na escola onde você atua, falta materiais e recursos como faltam no SUS? Olha, em relação a grande quantidade, na maioria da grande quantidade de atendimento, o que nós temos lá nos satisfaz. Lógico que se tivesse mais seria melhor. Dizer que é 100% é mentira. Mas o que tem lá no nosso dia a dia, a gente consegue fazer um trabalhinho muito bom, muito... Ou seja, há material para vocês utilizar. E às vezes também a própria criança já tem o material dela, no caso das crianças com diabetes, né? Ela já tem todo o material dela, já tem todo, tem lá a lanceta, tudo, é tudo individualizado, tudo próprio deles mesmo. Interessante. A Rosângela, acadêmica de enfermagem, ela não diz de onde é, mas ela pergunta, como você vê essa tentativa de integração do PSF com ações de educação e saúde nas escolas? Isso não retiraria o espaço de um enfermeiro exclusivo para a escola? Não. Não, por quê? Porque o dia a dia da escola, quem vai fazer é o enfermeiro. Que está lá vendo. Que está lá no dia a dia. Ela não sabe se a criança está fazendo hipoglicemia. Eu que estou lá, o enfermeiro que está lá é que está vendo. Ela não sabe quando, por exemplo, tem criança que cai, toda hora tem curativo para fazer, entendeu? Tem criança que vai lá para ganhar um beijo, entendeu? E é o beijo que ele vai ganhar, porque a escola, o Colune, ele tem uma característica. Ela não é uma escola de seleção, é uma escola de inclusão. Isso é importante você falar um pouquinho para a gente. O que seria? Essa escola de inclusão é uma escola que não é prova de seleção. Como se fosse um vestibular para entrar lá. Como se fosse um vestibular. A nossa não. A nossa característica é bem diferente. É de inclusão, é tentar trazer exatamente as comunidades mais carentes. Os excluídos, né? Exatamente. Através de um sorteio que aí, se der sorte, vai entrar para dentro de um colégio de um padrão muito bom. Inclusive, das vezes que eu visitei o Colune, né, levando alunos lá para fazer atividades do projeto na área da saúde, né, até você como parceiro lá também, foi bem interessante a gente ver esse entrosamento, né, que tem entre a equipe de saúde, né, E uma coisa que eu queria colocar para vocês, o quanto é importante essa comunidade ter acesso a essa escola. Por quê? Porque como nós temos a criança que mora na comunidade, nós temos a criança que mora tem o padrão AA, padrão social AA. E essa integração é muito interessante, porque essas crianças frequentam a casa do padrão AA, entendeu? Então, com isso, a gente começa a ter essa criança que poderia não querer se entrosar com a outra, já começa a fazer essa integração já lá embaixo. E é visível isso quando a gente vai lá. Né? A gente percebe esse tipo de ação, por exemplo, da pedrada, como você falou. É diferente do AA, né? Exato. Mas não quer dizer que a gente esteja rotulando, mas a gente percebe isso na educação em saúde que a gente faz na sala de aula com os acadêmicos, né? Então, assim, é interessante. E essas ações de saúde no atendimento consultório, ele se restringe a criança e adolescente do Colune só, não é isso? Mas aí você já me disse
que também atende profissionais que trabalham lá. Todos os profissionais. E aí, como você percebe essa visão, né, do seu atendimento dessa criança diferente de um padrão A para um padrão C? Olha só. Assim, de carência, como você falou. Independente de ser padrão A ou padrão D, segundo o assistente social, que é a pessoa qualificada para fazer esse tipo de avaliação, ela já passou para mim, inclusive, que nós temos criança ali de padrão D, e D bem lá embaixo mesmo. A mesma forma como a gente trata o AA, a gente trata o D. E o que acontece? Esse D, ele vai lá ganhar um beijo que provavelmente vai ser o único beijo que ele vai ganhar durante a semana, por incrível que pareça. Ele vai lá ganhar um abraço, não tem nada, mas ele vai lá. Aí as professoras ficam, eu não sei por que tanto essas crianças querem ir no tio Bira. Porque o tio Bira vai lá dar um abraço, dar um beijo. Dá atenção. Será que essa professora lá deu um abraço nele? Será que deu um beijo? Será que ele ganhou um beijo quando saiu de casa do pai, da mãe? Mas vai ganhar um beijo lá. O cuidado mais humano, né? Exatamente. Integral. É o pagamento da consulta, do curativo, é um beijo e um abraço. É isso aí. Tem que pagar. Inclusive, uma vez, Bira, eu acho legal você comentar, que aí você falando, a gente conversando uma vez, você falando dos remedinhos para dor de cabeça. Isso aí é segredo. É segredo, né? Segredo. Os placebos, assim, a gente pode falar que eles não vão entender. É segredo. É bem interessante, né? Mas aí a dor de cabeça passa, né? Por que será? Será que é só por causa do remédio? Né? Exatamente. Tem o remedinho, tem o beijo, tem o abraço, que tem que rolar. É isso aí. Olha só, Bira, em sua opinião, qual seria o grande desafio do enfermeiro atuante na escola? Olha só, eu acho que o grande desafio em relação ao enfermeiro, hoje, num colégio tipo colégio universitário, em qualquer tipo de colégio, né? Seria você passar credibilidade para a comunidade. Isso é importante. Essa credibilidade você vai passar através de conhecimento, através de atenção, através de retorno. Você vai fazer um trabalho de prevenção, como a gente vai tentar fazer agora. Isso dá credibilidade. A partir do momento que você tem credibilidade, entendeu? Os desafios vão ficando simples, vão ficando fáceis de ser ultrapassados. Na verdade, se o profissional demonstrar que ele tem um conhecimento e envolvimento, né? Com o trabalho dele ali, acho que vai ser reconhecido, aí já o desafio já é vencido, né? Exatamente. Eu penso também que o próprio governo também deveria incentivar mais e ter uma participação aí de, pelo menos nas escolas públicas, com esse projeto agora de saúde na escola, tomara que tenha uma sensibilização da necessidade de um profissional de enfermagem. Olha só, eles estão querendo agora, inclusive vem em encontro a pergunta em relação ao PSF, da integração do PFS na educação e saúde escolar, eles estão tentando incluir isso dentro dos PSFs em volta dos colégios. Mas não substitui, não adianta. A experiência que a gente tem não substitui, porque é o dia a dia que é importante. Tá ótimo, então a gente esteve aqui com o enfermeiro Birajara Siqueira, ele é enfermeiro do Colégio Universitário Geraldo Reis, né? Nós falamos sobre a inserção do trabalho do enfermeiro na escola, do profissional de saúde, da equipe multiprofissional. Agradeço, enfermeiro Bira, e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.